Ciao bimbi belli! Tô aqui para divulgar o nosso Itália Doc especial deste mês sobre gastronomia italiana. Olha só, já vou avisando que quem assistir vai ficar com água na boca, vai querer experimentar tudo que eu vou mostrar nas entrevistas porque tá demais. Todos foram escolhidos a dedo para mostrar coisas maravilhosas e deliciosas para vocês. Então só para explicar, nós vamos dividir esse tema em duas partes, tá bom? Porque é muita coisa, a gente não quis cortar absolutamente nada. Então a gente vai ter gastronomia italiana 1 e 2. Nesse tema, nós vamos separar em 3 modalidades, que é o tripé gastronômico mais conhecido na Itália: massa, pizza e gelato. Nós entrevistamos 5 feras no assunto. Nessa primeira parte, a gente vai compartilhar com você a entrevista com o chefe Lino da Cantina Bella Itália, lá de Bragança Paulista, que ensinou 2 formas de preparar uma massa autêntica italiana: a cacio e pepe e a verdadeira carbonara. E sabe onde nós gravamos com o chefe Lino? Lá no Italy, em São Paulo, na sala de cursos que eles têm. E eu vou mostrar um pouco para você sobre esse espaço super italiano que vale muito a pena conhecer quando você estiver em São Paulo. Dê uma passada no Italy, tá? E como no dia 24 de março foi o dia do gelato artesanal na Europa, nós vamos falar com um italiano que mora em São Paulo, o Roberto Galisai, que vai contar tudo sobre a arte de fazer um verdadeiro gelato italiano. É assim, indescritível o sabor dos gelatos que eles fazem lá. E vocês finalmente vão entender a diferença entre gelato e sorvete, porque sim, tem uma diferença entre as duas coisas. Já na segunda parte, só para você já ficar ansioso, nós teremos o chefe executivo da Barilla no Brasil, Gabriel Pavan. Gente, o Gabriel, o Gabe é demais. É um chefe super jovem que vai dar uma receita especial também, que é uma massa feita com pesto. E nós gravamos diretamente da cozinha lá da Barilla do Brasil, a indústria que mais vende massa industrializada no mundo. A gente teve uma aula com o Gabriel lá na Barilla. E também nessa segunda parte a gente vai ter nada mais, nada menos do que o chefe executivo do Terrazzo Itália, chefe Pasquale Mancini, um toscanaccio maravilhoso que fez um prato pra gente com tartufo nero, trufas negras. Mamma mia. Olha, pra você ter uma ideia, a gente brincou no final daquela matéria dizendo por mais pautas como essa. E nós vamos mostrar, claro, a vista do terraço maravilhosa e vocês vão entender por que ela ficou tão famosa, porque ela é tão famosa aqui em São Paulo. E para fechar a segunda parte com chave de ouro, nós teremos o chefe Antônio Tipulo fazendo uma verdadeira pizza napoletana para nós. Gente, vocês não estão entendendo. O chefe, né, Tipulo, ele é campeão nacional da melhor pizza em pala do Brasil e vai representar os brasileiros na etapa mundial que vai acontecer na Itália no ano de 2020. É ou não é demais? Então, é o seguinte, vamos pro nosso episódio, se prepare as suas lombrigas, que sim, vai dar vontade de você se enfiar num prato de pasta, de gelato, de pizza, tá bom? Então, vamos lá? Até o próximo e buon appetito! Olha só, estou aqui no Italy e hoje eu vou ter o prazer de falar com o chefe Lino. O chefe Lino vai preparar 2 pratos pra gente da culinária italiana e ele vai também contar algumas histórias. Por exemplo, como que ele foi parar na Itália, como ele voltou do Brasil e abriu a Cantina Bella Itália lá em Bragança Paulista. E ele vai dar algumas dicas sobre como funcionam, desde da sequência de pratos na Itália. Enfim, eu tenho certeza que você vai adorar a matéria de hoje. Vamos lá? Aliás, se existe um lugar que você quer se sentir efetivamente italiano no Brasil, você tem que conhecer o Italy. Não tem como. E quando eu falo se sentir italiano, eu não estou falando só em relação à comida que tem aqui, que você vai encontrar produtos da Itália, mas assim, você vai reparar que tem muita coisa escrita na língua italiana. Enfim, vale muito a pena.
Olha só que espetáculo! E é o seguinte, agora, lá na Escola di Italy, que é a parte aqui dentro do complexo, onde ensina-se, tem vários cursos na verdade, é lá que eu vou conversar e vou encontrar com o chefe Lino, onde ele vai mostrar um pouquinho pra gente de tudo isso que eu te falei. Então vamos lá! Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o chefe Lino. Chefe, tudo bem? Muitíssimo obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. Chefe Lino, que é simplesmente o responsável pela Cantina Bella Italia em Bragança Paulista e também um dos grandes nomes da FIC. Eu gostaria já começando a perguntar para você, chefe, o que é a FIC? A FIC é uma associação de chefes, né? Federazione Italiana Cuochi, e aqui no Brasil a gente é um braço da FIC Itália. Então é uma associação de chefes de cozinha, a gente se une para juntar conhecimento, para juntar força, para a gente representar melhor a gastronomia italiana no Brasil, que muitas vezes é um pouquinho maltratada. Ah, entendi. Inclusive a gente estava dizendo aqui que nós vamos fazer 2 pratos hoje, né? Porque um vai ser o carbonara, que Sim. muita gente conhece, e o outro vai ser o cacio e pepe, que poucas pessoas conhecem. Sim, são pratos bem assim relevantes da cultura italiana. E aqui no Brasil, o carbonara, que é muito simples de ser feito, mas muita gente adiciona creme de leite, o que não deveria. E o cacio e pepe, que é mais simples ainda, e parece que porque às vezes os pratos são simples, são difíceis de fazer. Você imagina que no meu restaurante a gente faz tantos pratos com mais grau de dificuldade, e as cozinheiras vão sozinhas. Quando sai um cacio e pepe, quando sai um carbonara, eles me chamam para a gente vir fazer. Parece que o que é mais simples é mais complicado. Como diria já Leonardo da Vinci, né? A simplicidade é o último grau da sofisticação. É isso mesmo. Ou seja, às vezes a gente dá por isso contato, né? São tão poucos ingredientes que se a gente errar alguma coisa, ele já desanda. E me fala uma coisa, como que nasceu essa paixão pela cozinha italiana? Eu em 1981, eu fui para a Itália, e lá a gente foi para, na verdade não fui muito na área de cozinha, fomos para montar um açougue lá, eu com a minha família. Acabou a vida apresentando para a gente um restaurante na cidade de Fano, uma cidade litorânea. Marche, né? Ela é Marche. E a gente acabou tendo o restaurante lá por 20 anos. Eu fiquei os primeiros 6 anos na Itália e voltei para cá e montei meu restaurante em Bragança Paulista. Lá eu peguei essa paixão todo italiano tem isso, né? A gente não cozinha para comer, cozinha pela paixão da comida e come pelo prazer de comer mesmo, né? Então ele tem muita briga por causa, põe isso, não é esse produto que usa. O italiano ele fala de comida o tempo inteiro. E isso envolve a gente, sou filho de italiano, né? Tenho também a cidadania italiana, mas trouxe para cá isso, montei a cantina em Bragança e já são 33 anos que estamos lá. Consegue contar ainda os prêmios que você tem? Olha, eu acho que prêmio é uma coisa que no começo a gente fica com um sorriso tão grande, mas hoje em dia, sinceramente eu falo para você, o prêmio maior é a gente ver as pessoas virem no restaurante e saírem com um sorriso no rosto. Porque nada melhor do que você fazer uma comida que você pensou, idealizou, manda na mesa, a pessoa come, vem, agradece, fala que comeu um belo prato de comida, e esse é o maior prêmio que a gente tem. Medalha, troféu a gente pendura na parede e hoje em dia acaba nem dando tanto valor para elas. Muito bom. Aí eu acabei esquecendo de dizer que nós estamos no Italy, né? Onde o chefe Lino ensina aqui, né? Tem o curso de cozinha. Fala um pouco mais para o pessoal. Então, o Italy é esse centro de italianidade aqui de São Paulo, né? Onde o pessoal pode encontrar produtos da Itália inteira. Aliás, quando eu montei o restaurante, né, em Bragança Paulista, em 1987, você não conseguia fazer um prato com um pecorino, com um tomate pelado italiano, você não tinha esse acesso, né? Depois da era Collor, começou a entrar mais as coisas, e hoje em dia a gente tem um local aqui que tudo que você encontra no supermercado na Itália, você encontra aqui. Além disso, né, eles têm aqui essa parte de produto, mas tem também ótimos lugares para as pessoas comerem, né? E tiveram a feliz ideia de montar essa sala de aula, onde que alguns chefes, eu sou convidado, acho que praticamente nenhum deles é um chefe fixo, mas eles convidam chefes praticamente todo mês, eu venho aqui para dar uma aula de pizza ou de massa ou de que eles acharem que é legal no momento. Muito bom.
E você falou que você chegou na Itália e se estabeleceu ali em Fano, que é na região da Delemark, que eu sei que tem uma cozinha muito rica, principalmente a parte de peixe ali. Até muito. Todo o litoral, verdade. Mas a sua família é de Molise. Sim. E eu queria saber se hoje, nos seus pratos no Brasil, tem influência marchigiana, molinese, como que é essa? Então, essa coisa de regionalização, seja da cozinha italiana como da cozinha brasileira também, é uma coisa mais nova. Quando eu abri o restaurante no Brasil, e por isso que eu botei o nome de Cantina Bella Itália, porque eu queria representar a Itália e não a região especificamente de Molise, né? Então eu trouxe para o meu restaurante lasanha, nhoque, espaguete ao pesto, que é lá do norte, o orecchiette, que é lá do sul. Eu trouxe o que eu achei de legal na Itália inteira, então foi uma representação da Itália. Hoje em dia está muito na moda, eu acho, a gente entende porque o mercado está tão grande, né? Que se abra restaurante siciliano, restaurante calabrese, restaurante, né, de cada local. Mas eu ainda preservo essa multi-Itália dentro do restaurante, mesmo tendo colocado alguns pratos que são próprios do Molise e próprios da Delemark. Bom, a gente sabe que a cozinha italiana ela é riquíssima e no mundo inteiro se fala de comida italiana, de cozinha italiana. Na sua opinião, o que faz a cozinha italiana ser esse espetáculo? Então, eu acho que tem duas coisas, né? A culinária italiana, primeiro, como você falou, ela é muito riquíssima, ela é rica em variedade. Se você está aqui em São Paulo e você vai até Goiânia, você encontra basicamente o mesmo tipo de culinária brasileira. Lógico que cada lugar tem seus pratos típicos, mas, por exemplo, se você for num local tem um arroz, um feijão, uma carne, um ovo, você vai viajar 1000 quilômetros e não muda muito. Na Itália é muito diferente. Você muda às vezes 20 quilômetros e o cara briga porque não é a mesma comida da casa dele. Esse é o primeiro motivo. Segundo, que eles realmente vivem comida. O italiano é um povo que sofreu com guerras muito mais do que alguns outros países do mundo e a comida para eles é uma coisa muito importante, é uma coisa que eles dão muito valor. E eles têm esse sentimento da comida também dos antepassados. Então eles são mais ligados ao passado. Então às vezes coisas que você dificilmente vê aqui no nosso país, a pessoa vir e comer alguma coisa e escorrer lágrima do olho porque está lembrando da avó, da tia, de alguém, e eles preservam isso. Então a comida italiana realmente ela faz parte do dia a dia e do coração do italiano. Nossa, falou isso, até me arrepiou, porque realmente a cozinha... na Itália eu já acompanhei várias brigas. Na minha mama, principalmente quando o rapaz sai da casa da mãe e se casa. Sim. E aí ele briga com a mulher porque ela quer fazer uma receita, às vezes, de um orecchiette. E não, na minha mama era diferente. Exato. Se não é igual da minha mama, não é a receita certa. Já que a gente está falando aqui, eu citei aqui feijão, você já viu algum brasileiro brigar com o outro e falar assim, não, o feijão não vai o couro, não vai essa parte do porco, não pode. A gente aceita e a gente admira tudo, aceita, lógico que gosta mais de uma coisa e de outra. Lá não, vou apresentar aqui para vocês daqui a pouquinho alguns pratos que se a gente colocar uma salsinha para enfeitar em cima, o cara briga com a gente. Já mudou. Já mudou tudo, já não tem nada a ver com... E é engraçado, as pessoas, a gente já fez várias enquetes com a nossa audiência sobre prato italiano. O que vem na sua cabeça quando a gente fala em prato italiano? E a maioria das pessoas falam pizza. E a gente sabe que é muito mais do que isso. Queria que você comentasse um pouco o que é a cozinha italiana, que não é só pizza. Exato, então, na verdade a cozinha italiana mais conhecida, aí você vai pro lado da pizza, lasanha, nhoque, né? E eu digo, eu tenho uma escola também em Bragança Paulista, são 150 alunos, onde que a gente ensina a culinária do mundo inteiro. Quando eu chego na parte da culinária italiana, eu sempre falo para eles que existem 3 culinárias italianas no Brasil. A culinária tradicional, que é aquela que também na Itália se preservou da nona que você falou, a culinária contemporânea, do mesmo modo que a nossa gastronomia brasileira ficou mais bonita, mais refinada e evoluiu, a Itália também. Só que aqui nós temos a culinária italiana do Brasil, aquela que muita gente acha que é italiana, mas na verdade foi criada aqui pelos imigrantes com os ingredientes e com o que eles encontraram aqui. Então a comida italiana, a culinária italiana é sempre um capítulo à parte, a gente sempre tem muita coisa que discorrer sobre ela. Nossa, interessante, tipo, tem um exemplo dessa última? Por exemplo, você falou de pizza, a borda recheada de pizza.
né? Não é daqui. Parmegiana. A parmegiana, como nós comemos aqui, ela não é italiana. Na Itália se faz a melanzane alla parmegiana, ou seja, você faz uma berinjela parmegiana, ou você faz a cotoletta alla milanese, que é uma carne empanada. Esse negócio de pegar um filé de vaca, empanar, colocar molho vermelho, queijo, botar no forno é coisa brasileira. E isso daqui é um prato nosso. E tem tantos outros exemplos. O legal é quando a pessoa chega no restaurante e fala, ó, eu quero comer aquele prato típico italiano, aquele nhoque de mandioquinha com molho de queijo meia cura. Fala, não é bem... Primeiro que você... Aí tem que avisar que não vai encontrar mandioquinha na Itália, não porque vai. Lá não existe. Tô falando meio brincando, mas tem muita coisa assim. Tem muita coisa assim. Eu percebi aqui no Italy que existem vários lugares para comer, não um só. E eu percebi que cada um deles traz uma coisa da Itália. Então eu vi ali a bistequeria, eu vi ali a parte de peixe. E eu gostaria que você falasse um pouco para as pessoas que acham que na Itália existe poucas variedades, né? Ou pasta. Só come macarrão. Só come macarrão. O que nós temos mais lá? Então, o italiano faz outra coisa que é muito interessante, muito inteligente. Eu vou mostrar um exemplo contrário. Aqui no Brasil você vai às vezes em Praia Grande e você chega lá, você encontra uma churrascaria para 1.500 pessoas, na praia. O italiano ele come o que o local dá, o que a região dá. Então, se você vai numa região de alcachofra, é justo que você encontre nos restaurantes uma frittata di carciofini, um omelete de alcachofra, uma carciofini alla judia, uma carciofini alla romana. Então eles vão usar o produto da região. E eles comem muito legumes, vegetais amargos, né? Aqui você pega uma Catalônia na feira, eu acho que eles devem levar para a feira 800 pés de alface e 3 pés de Catalônia, porque é amargo, o pessoal não come. Então eles comem muito variado, grãos. Aqui no Brasil a gente come feijão, arroz e tal, mas quem come no dia a dia grão de bico, lentilha, farro, cevadinha ou soja. Então, eles comem muito mais variado. Os pratos italianos são bastante variados, não se constituem só de massa. Carnes várias e principalmente, o que você falou aqui, o peixe. Porque a Itália, por qualquer lugar que você esteja, você está a 100 quilômetros da praia. Sim. E o peixe lá tem um sistema de distribuição que chega muito fresco. Então, eles gostam muito de comer peixe. Espetinhos de camarão, de lula, terrines recheadas com batata, com legumes. É muito variado, é muito mais do que macarrão. Tem que ir lá para conhecer. Tem. E é isso muito importante, você falou no início. 20 quilômetros. Você sai de uma cidade, vai para outra, você consegue encontrar coisas completamente diferentes. O conceito, por exemplo, de uma tratoria, e às vezes nós brasileiros, eu falo com bastante à vontade porque eu sou brasileiro. Então nós brasileiros, às vezes, nós nos apropriamos de um termo indevido para se expressar em cima de alguma coisa. Acabaram agora de lançar o hambúrguer vegano, que ele pode ser vegano, mas não tem nada de hambúrguer, né? Que hambúrguer é uma coisa totalmente ligada à carne. Então, algumas das coisas assim que fazem aqui, eu digo, por exemplo, tratoria. O pessoal monta uma tratoria e faz um restaurante com cardápio. O que é uma tratoria na Itália? É um restaurante na beira da estrada, no local onde passam tratores e caminhões, que o cidadão para ali e vai comer o quê? O que tem no dia. Se na região tem cordeiro, o que tem ali no cardápio é cordeiro. Então o cara não vai falar assim, o que você quer? Você quer peixe, rã, isso, aquilo? Não. É o menu do dia. É o menu do dia. Tratoria é o lugar onde se come aquilo que a região fornece pra gente. Que na Itália ultimamente o pessoal tem usado muito produtos a quilômetro zero, né? Isso é fantástico, né? Eu falo para os meus alunos, se você vai comer uma manga, qual é a diferença de comprar uma manga de R$1 que foi produzida na Bahia para uma manga de R$1 que foi produzida do lado? Eles falam, nenhuma. Tem. Dentro dessa que tem R$1 foi produzida na Bahia, ela tem quilômetros e quilômetros de queima de combustível, ou seja, é um trabalho muito maior quando a gente pode consumir aquilo que foi produzido no quilômetro zero. Tudo que está mais perto é colhido mais maduro, é colhido mais, chega mais fresco para a gente, então é inteligente também a gente tentar implantar, apesar que aqui no Brasil já começa-se bastante essa tendência. E valoriza também o produtor. O produtor local. O cara que vai ganhar o dinheiro ali pertinho é o cara que vai vir gastar com você também. Exato. Aquele lá da Bahia não vai vir comer no meu restaurante. Exatamente. E agora falando desse monte de coisa que já tô com água na boca, não vejo a hora de começar a cozinhar aqui, quer dizer, ver o chefe cozinhando. Qual que é o seu prato preferido, se é que é possível, se é que essa pergunta tem razão na de culinária existir? italiana? Na culinária italiana.
Eu acho que é fácil porque e é o prato preferido dos italianos. Os italianos fora da Itália, por exemplo, vou dar o exemplo da polenta. O italiano na Itália, de uma certa idade, já não gosta muito de polenta, porque a polenta lembra a guerra. Na guerra só tinha polenta para comer. O italiano que veio para o Brasil, que está aqui, quando ele come a polenta, ele lembra da terra natal, certo? Então, na Itália, um prato que se o cara chegar com fome em casa, o que ele quer fazer? Uma coisa rápida e gostosa. É o espaguete alho, óleo e peperoncino, ou seja, dá uma refogadinha no alho, num pouco de azeite, joga o espaguete ali, um pouquinho de pimenta e já era. É o prato preferido e depois você também consegue comer mais, porque ele é levinho, você come 200 gramas de macarrão. Olha só, tá vendo? Mais uma vez a prova da simplicidade, né? É verdade. Quanto mais é aquela coisa, a comida ela tem todo um motivo de existir, né? Então quer dizer, eu prefiro uma comida não porque ela é simples, mas porque se eu chego em casa e eu tô com fome, eu preparo com 2, 3 ingredientes. Aliás, muita culinária hoje mais moderna, ela quer ser notada colocando muita coisa estranha. Aí você bota flores em cima, bota um mundo de coisas que geralmente o comensal chega ali, tira fora, ou ele come e não vê muita graça naquilo. A comida italiana a capacidade de se aproveitar pouquíssimos ingredientes para fazer algo de sabor. Cacio e pepe é um macarrão que nós vamos fazer aqui com espaguete, pimenta do reino e pecorino, mais nada. Eu queria só comentar uma coisa, falando em simplicidade, eu morei muito tempo na Toscana e uma vez me falaram, não, você já experimentou a papa al pomodoro? E eu tinha preconceito, porque é uma papa al pomodoro. Sim. Eu falei, não, eu não quero, porque é papa al pomodoro. Quando eu experimentei a papa al pomodoro, não é só uma... Ou pode até ser uma papa ao pomodoro, mas tem aquela coisa, né, do sabor da mama, do cuidado, das pequenas coisas que fazem o prato simples se tornar uma coisa sensacional. E não é só a Itália, alguns países sabem valorizar muito bem isso. Se você, por exemplo, eu estive na Espanha por algum tempinho, e lá você tem um prato que chama assim, pan tomaca, que é pão com tomate, isso na região Catalunha, porque falam catalã lá, né? É pão com tomate só, então você não precisa inventar, botar... Aqui no Brasil, quando se faz uma brusqueta, às vezes eu faço uma brusqueta e o pessoal fala que não é brusqueta, porque já mudou aqui, né? Então tem que... Mas cadê o queijo? Fala, olha, brusqueta é um pão, broscolire quer dizer dar uma queimadinha. Então, um pão queimadinho com sal e azeite já é uma brusqueta. Já não precisaria de mais nada em cima. Você pode colocar um fungo, pode colocar um tomate, mas não tem necessidade. Às vezes o mais simples é o mais gostoso. Chefe, vamos cozinhar? Vamos fazer. O senhor pode, por gentileza? Lógico, vamos lá. Vamos já colocar o nosso macarrão aqui para cozinhar. Uma porçãozinha aqui de espaguete. O que o senhor vai fazer pra gente? Vou fazer o espaguete cacio e pepe. Eu estou usando aqui uma massa italiana, porque antigamente, até as nonas chegaram no Brasil, não tinha o mesmo macarrão que lá, não tinha o mesmo trigo para ser feito macarrão, e já enchiam uma panela de água de óleo, porque ele grudava muito, era um macarrão não muito adequado, né? Esse aqui italiano, já hoje em dia com uma tecnologia já mais avançada, é melhor do que aquele de antigamente. Tem alguns como esse que se você pegar o espaguete, passa a mão nele por fora, ele é áspero, né? Ele é extrusado e fica áspero. Então quando ele vai dentro de um molho, por exemplo, ele segura melhor o molho, ele fica mais saboroso e mais cheio de molho, né? Então, o primeiro que nós vamos fazer aqui é esse cacio e pepe. A gente joga o macarrão para cozinhar e essa massa aqui, nós vamos tirar ela pelo menos uns 2 ou 3 minutos antes dela estar pronta, porque o segredo do cacio e pepe é a gente utilizar um pouquinho do amido do macarrão para fazer aquele creme, como acontece no carbonara também, para deixar o macarrão cremoso. Quando o pessoal não tem essa técnica, que é simples, mas como todas as técnicas a pessoa precisa conhecer, quando ele vê no final que o macarrão não ficou cremoso, fala, o que eu faço para isso aqui ficar cremoso? Põe creme de leite. E aí eu tive há pouco tempo na Itália, em Roma, ali, estava comendo uma carciofina alla romana, e o garçom falou assim, vocês fazem... A gente faz aqui também carbonara. Eu falei, você faz carbonara? Ele falou, mas sem essa crema. Até os italianos já sabem que aqui no Brasil o pessoal usa creme de leite. E acaba virando um meme dentro da FIC, né? E os chefes, tem alguns que são radicais, eles ficam loucos quando eles veem
um restaurante de qualidade no Brasil, porque tem muito restaurante bom aqui, e às vezes põe uma foto nas mídias sociais e eles olham e falam, esse macarrão tem creme dele, já ficam doidos. Olha só. Eles ficam com vontade de ir lá chamar o dono. Recentemente houve uma grande discussão no Reino Unido. Sim. Que o chefe se recusou a servir o parmigiano porque era um prato de peixe. E aí a pessoa falou, não, eu quero queijo. E ele falou, não, eu não sirvo queijo aqui pra você porque o prato é de peixe, você não vai arruinar o meu prato. E aí houve toda uma comoção e os restaurantes italianos, está certo, nós temos a tradição, enfim. Eu já acho radical demais, eu sou do meio termo. Eu acho que uma pessoa que vai num restaurante, diferente daquele que vai na nossa casa, ele vai para pagar para manter nossas famílias, então ele tem que ser respeitado. No meu restaurante, se a pessoa pedir o prato do que ela bem entender, com queijo, ou se ela falar, eu quero botar... Ketchup não, porque eu não tenho lá. Eu já não tenho... Aliás, a criançadinha chega ali e fala, tem ketchup para batatinha? Não tenho. Eu não dou porque eu não tenho. Se eu tivesse, eu dava. Mas, eu quero botar parmesão em cima da... É sua, faz o que você quiser. Eu vejo algumas coisas estranhas, por exemplo, a pessoa pede uma lasanha, o que você vai tomar? Eu imagino que vai tomar uma tacinha de vinho, né? Um morango batido com leite. O prato é seu, eu faço, levo, eu não falo nada, mas eu entendo que para quem tem uma cultura de querer preservar a tradição e tal, acaba incomodando um pouquinho, acaba ferindo. Mas a gente hoje em dia tem que ser um pouco mais comercial. Isso é o pepe? Esse é o pepe, a gente joga ele na panela, ele começa a soltar um pouquinho de aroma e a gente já na sequência já coloca um pouquinho da água do cozimento. Isso aqui vai passar o gosto da pimenta do reino para a água, tá? Essa água tem um pouquinho de amido, né? Então a gente vai deixar ele cozinhar aqui um pouquinho. E o macarrão a gente tira antes do ponto do cozimento, joga ela aqui dentro, vai mexendo, vai deixando o amido se dissolver e ele vai começar a formar um creminho. No final você deixa ele esfriar um pouquinho, coloca o queijo e aí vai ficar aquele e esse amido macarrão. É o amido da própria pasta? Da própria pasta, todo macarrão tem amido, ó, tá vendo? Vamos ver como é que tá esse macarrão. Um pouquinho duro ainda. Chefe, a propósito de a gente fazendo um primo piatto, né? Sim. E aí existe também essa coisa na Itália da sequência. Então imaginamos aqui que a nossa audiência quer saber, eu quero fazer uma bela figura, eu quero fazer um jantar bonito italiano. Como que funciona? Olha, na Itália a gente tem o costume do antipasto. Antipasto exatamente quer dizer antes da comida. E ele é uma preparação para o nosso estômago. Muitas vezes você vai direto para a comida e o teu estômago não está preparado. O antipasto são pequenas porções de alguma coisa um pouco ácida, um pouco que te puxa um pouquinho, o estômago começa a trabalhar e produz os líquidos, os ácidos, para poder dissolver os ácidos que vai no estômago. Então você coloca ali primeiro um antipasto, depois um prato principal que chama primo piatto. Pode ser um risoto, pode ser uma massa ou pode ser uma carne também acompanhada. Então o básico seria um antipasto, um primo piatto, muitas vezes um secondo piatto, que é uma massa e um peixe ou uma carne para acompanhar, que vem acompanhados de salada e tal, e depois você vai para a sobremesa, né? Mas muitas vezes no nosso restaurante na Itália aconteceu de 1h da tarde chegar alguém, comer um antipasto com toda a tranquilidade do mundo, depois o primo piatto, depois o secondo piatto, depois um dessert, que eles chamam lá, que é uma sobremesa, um café, um licor, bater um pouquinho de papo, um cappuccino, conversa mais um pouquinho, um conhaque, conversa mais um pouquinho, são 5h da tarde e fala assim, solta mais uma porçãozinha de peixe. Estamos aqui já. Emenda do almoço até a janta. Muito bom. Muito bom essa sequência. E as pessoas, engraçado que quando a gente fala isso, quem ainda não foi para Itália, quem ainda não teve essa experiência, acha que é muita comida. Só que não é que é muita comida, as porções não são tão grandes, né? E você, muitos locais fazem essa sequência, mais ou menos. Olha, vamos traduzir essa comida italiana, por mais que eu não goste, eu acho que é às vezes até um pouco de sacrilégio, mas é muito prática essa nossa moda brasileira do por quilo, né? Você tá com pressa, você vai lá, já pega o que você quiser e põe. Então aquele pratão que você põe com um monte de coisas, você pode fazer sequências de antipasto, de primeiro prato, segundo, só que o que eu não gosto daqui é que fica tudo no mesmo prato, aí você põe uma lasanha, um quibe, uma comida japonesa, fica tudo em cima, né? Então perde um pouquinho a magia da comida.
mas essa sequência de entradas antipasto é para você experimentar um pouquinho de cada coisa, não precisa ser muito de cada. Eu tive uma experiência uma vez para uma família italiana que eu conhecia, que eu chamo de mamma, e eu falei assim, olha, vou fazer uma feijoada, uma fagiolata para vocês aqui no domingo. Sim. E ela super feliz, que bom, vamos comer uma comida brasileira e tal. E aí ela chegou e tinha lá, nós fizemos bonitinho, o arroz, a feijoada, a couve. E aí ela chegou e falou, vai mama, sirva-se. E ela olhava, e eu dei o prato na mão dela. E ela olhava aquilo e ela falava... Aí ela ficou assim uns minutos parada e falou assim, nós vamos comer tudo isso no mesmo prato? Porque ela não entendia, tipo, se você me deu só um prato, eu tô vendo várias coisas. Como é que eu vou... E eu falei, não, é tudo no mesmo prato. Ela fez uma cara, tipo... Mas eu vou misturar. Falei, então, no Brasil a gente já mistura o arroz e feijão. Era inconcebível pra ela. É verdade. Ela adorou depois. Não, é verdade. Já tentaram introduzir, por mais que a Itália também seja um país que se modernizou, então nos grandes centros hoje em dia você tem a comida rápida, né? A comida fast food, mas dificilmente do modo como é feito assim. O primeiro que o italiano não gosta muito de levantar e ir pegar, então ele quer ser servido. Então ele prefere pegar uma bandeja de alguma coisa e levar à mesa do que tá indo buscar de pouquinho em pouquinho no prato. Então são costumes, né? E a gente respeita a tradição de cada país. Bom, aí a pasta já está pegando o gosto do pepe. Do pepe e ela vai acabando de cozinhar aqui dentro, né? Então ainda tem uma aguinha, então o amido vai soltando um pouquinho aqui. Isso aqui que é uma água vai virando creme, depois com o queijo forma toda aquela beleza do prato que a gente está acostumado a ver. E agora me pintou uma outra dúvida. No Brasil, o brasileiro já se acostumou com la pasta al dente ou não tem jeito? Já é diferente do que antigamente. Se não há um costume, já há o conhecimento. Então, muitas vezes, quando eu montei o restaurante há 33 anos atrás, eu coloquei lá espaguete ao pesto. Muitas vezes o pessoal só pelo nome olhava, dá esse pesto aqui. Eu levava e o cara falava, cadê o molho? Entendeu? Aí um cacio e pepe, era o mesmo caso, eu nem tinha colocado no cardápio. Então, mas hoje em dia ele já conhece o brasileiro, principalmente porque esses programas de televisão acabaram fazendo o seu trabalho também, de fazer as pessoas entenderem e conhecerem mais sobre comida. Se gostam ou não gostam, tem alguns que me pedem ao dente, mas tem muitos que falam, não, eu quero, faz o meu prato, mas faz favor, cozinha um pouquinho mais. Entendi. Olha, tá vendo? Tá começando a formar esse creminho. Agora a gente vai tirar do fogo para deixar ele esfriar um pouquinho. Se você coloca no mesmo momento agora o parmesão, se você quiser fazer em casa, mas o pecorino, como nós vamos colocar, ele acaba formando aqueles filamentos muito grandes, né? Então ele tem que esfriar um pouquinho, né? Se não estiver líquido, você pode acrescentar mais um pouquinho para ficar na consistência que você quer, ó. Isso não tem problema. Isso é sempre com a água do cozimento. Certo. Por isso que ela é importante aqui também, né? A gente vai fazer ele perder um pouquinho da temperatura. Agora no final nós vamos colocar o nosso queijo e vai mexendo. Mesmo nesse momento, se você achar que precisa de um pouquinho mais de água, você pode colocar. Tá vendo? Ó? Olha o creminho formando. Né? Ele vai absorvendo o queijo, dando sabor. E o sabor que você vai encontrar nesse macarrão aqui é o pecorino e a pimenta. Simples, mas saboroso. Olha quanto creme aqui, ó. E chefe, o que pode dar errado no cacio e pepe? O que pode dar errado aqui? Pode dar errado tudo. Ele pode ficar muito seco, né? Ele pode ficar muito filamentado o macarrão, aí não fica bacana. Ó, ele tem que ficar assim, ó, cremoso. Olha aqui, ó. Traz a câmera aqui, ó. Olha aqui dentro, ó. Ó o creminho. Tá vendo? Isso aqui é um creminho formado que se você não conhece a técnica, é difícil de você fazer formar. E como eu falei, é um prato simples, mas que os meus funcionários até hoje me chamam e falam, tem um cacio e pepe para soltar, você pode vir? Porque ele é simples, mas é manhoso, né? Olha aí, vou colocar aqui em cima. Olha o creminho. E agora, para arrematar, a gente vai pegar esse moedor aqui e dar mais uma desenhada nele aqui, né? Olha, uma pepata.
Tá aqui, ó. Que beleza. Gente do céu, eu tenho que comer, eu tenho que experimentar. Porque acabou de fazer, tem que comer. Acabou de fazer. E eu já tenho a desculpa de ser gordo, então eu não tenho nem preciso. Olha só. Vamos lá. Estão sentindo o cheiro daí? Deixa eu só apoiar aqui para não fazer bagunça. E aqui na Itália a gente faz assim, ó, come todo mundo no mesmo prato. Aí, ó. Muito bom. Simples. Essa pasta al dente, gente. Muito bom. Falando em pasta al dente, eu já vou jogar outra aqui, ó. Isso, chefe. Vai jogando aí, chefe. Vai fazendo outro. Eu tô aqui só. Muito bem. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos fatiar o guanciale. Aqui no Brasil, se você não tiver guanciale, você vai poder usar um bacon, né? Mas esse daqui é uma parte do porco, é a bochecha do porco e ela é curada, não defumada. Por isso, ela tem um cheirinho de curado, não tem um cheirinho de defumação. É mais forte. Nós vamos cortar algumas fatias, vamos fazer 2 fatiazinhas assim, já está bom. Nós vamos tirar essa pele dura que ela tem aqui atrás. É por costume se fazer em tiras, não em quadradinho, né? Então a gente faz eles geralmente cozinham ela assim na gordura em tiras. Aqui ela vai para a frigideira. Vamos esquentar aqui. Enquanto isso eu vou mostrar os outros ingredientes, que também são muito poucos, né? Que nós vamos usar. Nós vamos colocar ovo. Viu a cor desse ovo? Sim. Eu sou lá de Bragança, a gente tem galinha caipira. Então, uma bela gema de uma galinha caipira, ela já é o suficiente. Se o ovo for pequenininho, você põe 2 gemas. Nós vamos colocar um pouco de parmesão. Lá é muito normal você misturar um pouco do pecorino com o parmesão. Esse aqui eu vou fazer só com o parmesão. Então, umas 2 ou 3 colheradas. Nós vamos misturar isso aqui, vai virar basicamente uma massinha, tá? Num primeiro momento, nós vamos fazer da mesma maneira como fizemos... Ai, que bonito. Da mesma maneira como fizemos o cacio e pepe, nós vamos cozinhar o macarrão, deixar ele finalizar aqui dentro da panela, que nós vamos começar agora a dourar esses pedacinhos de guanciale. E depois, quando estiver dourado, a gente coloca o macarrão aqui dentro, termina o cozimento do macarrão e adiciona a gema com o ovo. Um pouquinho de pimenta do reino. Se quiser, em vez da do reino, um pouquinho de pimentinha, lá a gente fala peperoncino, pode ser uma pimentinha tipo calabresinha, mas o ideal é a pimenta do reino. Então ele não termina o cozimento da pasta. Exato. Vai terminar na frigideira. Na frigideira. Ó, vocês já estão aprendendo 2 receitas. 2. Eu ia fazer assim, mas na Itália são 2 receitas. É que nós estamos batendo papo, porque se fosse aqui direto cozinhando, dá para fazer umas 4 receitas em 10 minutos. Tem muita coisa simples. Por exemplo, aquele que eu falei, espaguete alho, óleo e peperoncino. Um simples espaguete com alho e um pouquinho de pimentinha. Simples de fazer e quando a gente está com uma fominha não tem nada melhor. O cheiro já está vindo aqui, il profumino del guanciale. O guanciale tem uma boa quantidade de gordura, como o toucinho tem aqui, né, o bacon que a gente fala. Então a gente tem que deixar ele perder, para ele ficar mais sequinho. Depois nós vamos tirar ele daqui, dar uma picadinha e colocar em cima de volta no prato. Ele fica até muito bonito. Esse primeiro momento aqui ele começa a suar essa gordura, né? Enquanto isso, a pasta tá ali. A pasta já está quase... Eu vou até afastá-la aqui, porque eu acho que já deu tempo. Eu estou improvisando aqui com o Chinois, né? Que nós estamos aqui dentro do Italy e hoje eu vim para dar uma aula de pizza. Eu não trouxe equipamento para macarrão, mas sempre dá para dar um jeito, né? Não tem desculpa para não fazer uma Não boa tem comida. desculpa. Eu fiz um programa de uns amigos que chama Motoqueiros na Estrada e eles fazem o programa inteiro com uma panela única. É um fogãozinho daqueles de marmita de pedreiro, sabe? Falei, dá para fazer um macarrão aí? Falei, dá. Fizemos um macarrão dentro de uma única panela. Primeiro eu fiz um refogado de calabresa,
fiz um molho de tomate junto naquele refogado. Quando o molho estava prontinho, falei, e agora, cozinho o macarrão aonde? Fui colocando água naquele molho para ele ficar bem líquido, cozinhei o macarrão dentro do próprio molho. Quando o molho enxugou, o macarrão estava no ponto certinho de se tirar. Olha, essa... Realmente, essa é a definição de que não tem como. Não tem desculpa pra gente fazer um prato de macarrão. Pronto. Tá já pegando tudo. Muito bem. Olha, o pancetta aqui já deu uma suadinha. O ideal, se a gente não tem pressa, ela cozinhar um pouquinho mais lento. Né? Então ela dificilmente ia soltar essa fumaça branca aqui, é porque está um pouco forte e a gente está acelerando. Mas o interessante é fazer um pouquinho mais lento para ela ir perdendo a gordura aos poucos. E não queimar, lógico. Ó, aqui eu já posso tirá-la. Ela já está começando a ficar crocante. Vou colocar ela aqui em cima da tábua. Aí a gente volta essa gordura ali, vamos colocar o macarrão, um pouquinho da água do macarrão. Tá? Agora, vamos voltar o macarrão com a própria água aqui dentro. Bom, aqui ele já está pegando o sabor da pancetta, né? Mas agora está muito líquido ainda. Então o que ele vai fazer? Ele vai cozinhar o restante que falta aqui dentro. Já podemos desligar aqui a panela. Não precisa mais ficar fervendo ali. A hora que essa água for desaparecendo, nós vamos fazer a mesma coisa como foi feito com o cacio e pepe. A gente vai dar uma esfriadinha nela rápido. Ela vai estar, como tem água aqui, não está mais de 100 graus, está no máximo a 100 graus. Então a gente dando uma esfriada, ele vai baixar para 80, 70, que é o suficiente tempo para matar as bactérias que tem no ovo, né? Se você usar um ovo pasteurizado aí não tem. E se você deixar acima de 70 graus, ele vai coagular o ovo, vai ficar aquele omeletinho. Ah, ok. Então a gente não pode. Então você tem que abaixar um pouquinho a temperatura para não ter o risco de você ter um prato feio, né? Com aqueles omeletinhos que a gente chama. Então, vamos preparar o prato aqui. Chefe, qual que é o segredo de ser um chefe italiano e magro? Olha, vai parecer que não é verdade, mas eu durmo 4 horas por dia. Caramba! Tendo um restaurante, tendo uma escola, né? Como todo mundo, família para cuidar. E eu tenho um costume de dormir muito pouco, eu sou muito ativo. Mesmo sendo secretário da FIC, presidente da Associação dos Restaurantes da minha região, presidente do Conselho Municipal de Turismo, ou seja, são muitas coisas. E eu gosto, eu tenho prazer de produzir bastante, né? Então eu acho que dormir pouco e estar muito ativo durante todo o dia, porque a gente gosta de comer também. Sim. Eu procuro evitar, me matriculei numa academia, mas não adiantou muito. Mas está lá matriculado. Mas estou lá matriculado. Estou matriculado na academia, eu faço isso também. Tá aqui, ó. Agora a gente já tem o macarrão mais frio, né? Enquanto isso eu só vou dar uma picadinha aqui, ó. Ó o barulhinho. Tá aqui o nosso guanciale picado. Aqui perdemos aquela temperatura de 100 graus, né? Como eu falei, se a gente dá uma chacoalhadinha aqui, ele pega um pouquinho de ar. Do mesmo jeito que a gente bate um creme com fouet, quando a gente bate aqui, a gente também dá uma airadinha nesse creminho. Agora nós vamos voltar esse creme aqui feito com a gema de ovo. Gema só, hein, gente? Não vamos colocar clara, que não fica legal. A gema de ovo e o queijo, né? O queijo parmesão que a gente ralou. Agora nós vamos misturar e vai surgindo aquele creme que o pessoal quer, que o pessoal gosta. Do mesmo jeito que aconteceu quando a gente fez o cacio e pepe. Se precisar de um pouquinho de água, tá ali a água da fervura. É só utilizar na hora. Pega um pouquinho. Onde é que tá a nossa concha? Aqui. A gente briga com a concha toda hora, tá aqui, ó. Um pouquinho de água para ficar mais cremoso. Mexeu. Ó a cremosidade que fica. Maravilha. Não é? Agora, pro prato. Mais um pouquinho de queijo, ó. Queijo nunca faz mal para ninguém, né? Olha lá.
como se não bastasse, né, a cozinha italiana ser tão saborosa, ela ainda é bonita de ver, né? Atraente, né? Atraente também pros olhos. Tá aqui o nosso guanciale. Tá? Aí, cameraman. Que espetáculo! Olha. É um prato muito simples, mas que gera muita intriga. O pessoal fica olhando, observando se errou algum detalhe. Se errou algum detalhe, fica acha procurando, ruim, fica né? procurando. É uma questão de honra para o italiano. É um prato que do norte ao sul se come hoje em dia e que fora da Itália também está sendo bastante conhecido. É a pena que às vezes em alguns lugares, como aconteceu nos Estados Unidos e tal, acabam reproduzindo a versão errada dele, né? Então, muito tempo você martelando uma coisa errada, ela parece que passa a ser certa. Sim, é verdade. E eu vou ser obrigado a fazer mais um sacrifício de provar, né, esse espetáculo. Então vamos lá. Vamos pegar um garfo aqui. Bom, então agora é a hora, né, de... Mamma mia. Isso mesmo, assim mesmo que você come macarrão. Legal? Isso é muito bom. E facinho de fazer. É facinho pra quem conhece, quem sabe, enfim. Também tudo pode dar errado nesse prato, né? Também. O principal erro é deixar ele muito seco. Ou colocar os ingredientes com o macarrão ainda muito quente. Tá. Então, refrescar um pouquinho ele e aí ele fica nessa cremosidade que a gente tá vendo aqui no fundo do prato, ele todo cremosinho ainda. É, eu acho que a principal dificuldade é se deixar cremoso. Deixa eu só ver se realmente tá bom, porque a primeira vez não deu, gente. Espera aí. E aí? Muito bom. Chefe, muito obrigado. Gostou? Mamma mia. Curtiu? Muito obrigado Então- pela aula. Encerra logo o bloco aí, que aí o prato não esfria, você já manda o resto pra dentro. Então, gente, foi muito bom ter vocês com a gente. Bom, primeira coisa que eu quero deixar, nós vamos deixar na descrição aqui primeiro. Cantina Bella Italia, Bragança. Nós vamos deixar o link também da FIC, da Federazione pro pessoal Italiana entender Cook. um pouco mais. E, chefe, quer deixar uma mensagem para os italianos no Brasil? A gente fica muito contente de que ainda pessoas se preocupem de ficar mostrando pratos assim com essa autenticidade. Os italianos tenho certeza que os italianos que estão vendo essa matéria, alguns devem estar falando, pô, é assim que eu comia lá na minha cidade, né? Então eu fico feliz com isso e eu coloco isso para o pessoal que não é italiano pensar. Imagina que você estivesse na Itália ou em qualquer outro país do mundo e tivesse uma placa escrito ali feijoada. Você entra ali, o feijão é grão de bico e a carne de porco é de alce. Você aí vai falar, isso não é uma feijoada, né? Então é isso que o italiano sente quando ele vai comer um prato que não é feito exatamente da maneira que é feito na terra dele. Espero que o pessoal tenha gostado. Muito obrigado por ter vindo me convidar para fazer essa matéria. Show! E como vocês já conhecem, arrivederci! Arrivederci. Olá, tudo bem? Estou aqui com o Roberto Galizai. Roberto, muito obrigado por nos receber. Tudo bem? Hoje Prazer. o assunto é gelato italiano. Nós estamos aqui na Le Botteghe di Leonardo, aqui em São Paulo, e eu queria já começar te perguntando como é essa paixão do italiano pelo gelato? A paixão do gelato, a paixão pelo... Tem duas teorias. Tem alguns que acreditam que o gelato nasceu na China, outros que nasceu no sul da Itália, na Sicília, no tempo dos gregos e romanos.
Ovviamente, como italiano, eu puxo para meu time. Claro. E prefiro que seja uma história italiana. Uhum. Então parece que nasceu mais parecido com uma raspadinha do que como um gelato, uma mistura de gelo e frutas com mel. A paixão, provavelmente, do italiano hoje em relação ao gelato nasce um pouquinho pelo clima do verão, que é muito quente, pela extensão geográfica da Itália, que é totalmente exposta ao mar, e pelo hábito italiano, às vezes, de substituir, principalmente na primavera e no verão, uma refeição até com um gelato. É um pouco o que acontece, às vezes, em lugar de praia aqui no Brasil com açaí, quando, às vezes, em uma praia, às vezes, você troca e você com açaí. Isso acontece também na Itália, já que a gente não tem açaí, não tem gelato, ou em cidades, ou na praia, no verão, na primavera, sempre acaba se consumindo bastante gelato. E tem muitas sorveterias, né? Tem muitas gelaterias na Itália. Sim. Praticamente quase uma a cada esquina. A maioria são artesanais, familiares, e depois tem grupos mais ou menos mais criados, mais consolidados de acordo com o negócio, o plano de cada um. É uma coisa interessante que a gente que já provou o gelato italiano na Itália, quando a gente sai, a gente percebe que as pessoas tentam reproduzir o gelato em outros países, mas é difícil, né? Eu me recordo que toda vez que eu estou na Itália, que eu tomo um gelato, não importa o lugar, o gelato é sempre bom. O que tem de especial no gelato italiano que as pessoas não conseguem reproduzir em outros países? Eu acho que os dois fatores principais são o procedimento de preparo do gelato e as máquinas e os ingredientes. A primeira nasce um pouquinho da inovação tecnológica que existe na Itália ligada a máquinas, equipamentos, em vários segmentos, tanto automotivo, mas também no lado alimentar. Então existem algumas empresas italianas que depois viraram até líderes de mercado mundial, que depois tenham sido compradas por fundos de outros países. Isso é uma questão de controle, mas o know-how, o conhecimento, a tecnologia, a aplicação nasce na Itália e ainda é criado na Itália. Então essas empresas que produzem, que preparam, que criam máquinas de produção artesanal ou industrial de gelato são aquelas que depois você encontra também hoje no exterior. E até alguns anos atrás, obviamente, o segmento do gelato no exterior não era tão forte como hoje. Hoje teve uma internacionalização do segmento. Nós somos um exemplo, a gente existe na Itália, com lojas na Itália, e faz 4 anos que estamos no Brasil. Mas existem outros grupos, né, que se internacionalizaram. Então, chamam de Made in Italy, de produto feito na Itália, está sendo transferido para outros lugares. E quando isso acontece, tem sempre empresas italianas de tecnologia que nos ajudam. As máquinas aqui são italianas, a gente importa da Itália e depois tem uma assistência que é feita aqui. Então, essa primeira parte é a questão dos equipamentos. E o outro é a receita, os ingredientes. O gelato, para ser gelato e não sorvete, depois a gente pode até brincar qual é a diferença, né, entre os dois. Para ser um gelato artesanal, normalmente é um produto alimentar criado a partir de poucos ingredientes bem escolhidos. Tá. Isso é, inclusive, um dos elementos-chave da culinária italiana. A qualidade dos ingredientes, frescos de estação, sem muitas misturas, sem muitos molhos, mas less is more, né? Pouco é menos. Bem feito, com técnica. E isso é um pouquinho o que acontece no caso do gelato. As receitas que hoje a gente usa, tanto na Itália como no Brasil, são as mesmas que a gente testou na Itália. Os ingredientes, sempre que possível e que é conveniente, vêm da Itália. Por exemplo, pistache italiano, avelã italiano, mascarpone italiano. Tem vários ingredientes que a gente usa ainda na Itália. Outras vezes, obviamente, são produtos locais que a gente procura no Brasil, dentro de um acordo, de um critério de qualidade que é definido pelo mestre gelataio e pela receita. Leite, frutas, açúcar, stevia natural, quando fruta diet e outros elementos são ovos, são brasileiros. Sim. A gente trabalha com produto, no nosso caso, que é totalmente natural, orgânico sempre que possível, porque a cadeia do orgânico no Brasil é um pouquinho complicada, principalmente em relação ao gelato.
não é fácil encontrar e ter uma certificação para qualquer tipo de produto. Então, ou o produto é 100% orgânico, ou se não é 100%, se tem algum ingrediente que não é orgânico, não dá para caracterizar como tal. Então a gente fala assim que é um produto natural, sempre que possível orgânico. Essa questão, mas é um produto, isso sim, a gente pode apresentar como 100% natural. Na Itália é a mesma coisa, tem algumas empresas que trabalham com produtos com base prontas, que simplifica um pouquinho o trabalho, que permite rebater o gelato, depois a gente pode até mostrar para vocês quando o gelato sobra, pode ser rebatido para algumas, ou outras que trabalham como a gente, que é um produto natural, e quando entra numa vitrina que está fechada, dura 3, 4 dias e depois ou vende ou tem que ser retirado porque é um produto fresco. Descarta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa mescla que vocês fizeram aqui no Brasil, que eu achei sensacional, ter desde o cupuaçu até o quentão, achei muito legal. Mas claro que agora está todo mundo curioso para saber a diferença entre gelato e sorvete. Sorvete é mais uma tradução, além da questão linguística, a tradução sorvete é muito mais parecido com ice cream. Em inglês, que é um produto industrializado. Certo. A diferença principal é o tipo, a composição dos ingredientes, a produção, o processo produtivo e o fato que seja um produto artesanalmente feito. Artesanal não significa, e depois também tem um pouquinho de misunderstanding, de confusões, a pessoa que quebra, que prepara o pistache manualmente. Não necessariamente precisa ser assim. Existem máquinas que te ajudam, obviamente, claro. É um produto feito artesanalmente, do zero, com produtos naturais, onde não existe adição de gorduras hidrogenadas, de gorduras de emulsificantes e de outros produtos que deixam artificiais, que deixam normalmente o gelato muito mais plástico, mais saboroso, mais ricos, mas que é artificial. Sim. Então, a diferença principal é a composição, se é um produto natural ou um produto artificial, se existe, então, bases processadas, ou se ao contrário, é um alimento que nasce de poucos ingredientes naturais. Essa é a principal diferença entre gelato e ice cream. Ice cream é um sorvete, é um produto industrializado. O gelato é um produto artesanal com uma composição natural. Uau. A única gordura que você encontra é aquela que existe no alimento. No caso do leite, é a gordura do leite. Se tiver um doce de leite, tem uma gordura dele. Sim. Algumas frutas têm uma gordura, o abacate, outras gorduras que estão presentes, por exemplo, em ovos. Mas tirando isso, não existe outro tipo de gordura. Quando isso se preserva, aí que a gente chama de gelato. Bom, interessante. O Roberto falou uma coisa que logo veio à mente, exatamente isso. Toda vez que eu na Itália eu recebi amigos que estavam viajando ou passeando na Itália de inverno, é normal pra gente ir na gelateria. E a primeira coisa que o brasileiro fala, não, mas tá frio, não se toma sorvete no frio. E sim, se toma um gelato, você pode prender um gelato no freddo. E uma outra coisa que ele falou que também me veio automaticamente. Toda vez que você vai fazer um jantar na sua casa, você leva gelato. Porque todo mundo, é normal, tipo, você não vai... Eu não sei se no Brasil tem aquela coisa, não preciso levar isso ou aquilo. Não, o simples, e você está percebendo nos vídeos que nós estamos fazendo, toda vez que a gente associa Itália e gastronomia, e o Roberto falou uma coisa aqui, assim como o chefe Lino falou uma coisa, assim como o chefe Pasquale falou lá no Terrazzo Itália, assim como o Gabriel falou lá na Barilla, e se você reparar, existe uma linha que liga tudo isso. A simplicidade. O Roberto falou uma coisa interessante, o gelato, ele é mais sobre o produto do que sobre o que quer que seja. Produtos bons, poucos produtos bons fazem um bom gelato. Essa foi a frase que você usou no início. Olha que interessante. Então veja que a Itália, ela é reconhecida na gastronomia exatamente pela simplicidade. E não significa, e não se engane, que o simples é fácil de fazer, porque acaba sendo o inverso, né? Contrário, né? Se privar de algumas coisas é mais complicado do que adquirir, né? Mas isso, acho que é parte um pouquinho cultural. Itália e Brasil têm histórias diferentes. Às vezes no Brasil, até por uma questão de carência, pouco é pobre. Né? Ter pouca coisa em casa, dá a impressão mínima,
de pobreza, às vezes uma mesa que tem poucos ingredientes, ou que tem, pode ser percebida como algo aparentemente pobre. E depois também tem uma outra influência cultural, que provavelmente isso mais em relação ao varejo, vejo, que é a influência americana. Então, por exemplo, toda a influência de produtos industrializados, de produtos que são muito processados, que são coloridos, plásticos, com muito tapping, isso vem bastante de uma cultura multinacional americana, que é o contrário que é aquela coisa da visão de uma pequena empresa, da grande escala, da pequena escala italiana. Sim. E a Itália conseguiu fazer isso até na moda, né? De transformar alfaiates em grandes marcas da moda italiana. Mas conseguiu ganhar escala sem perder o controle da qualidade e do produto, que continua sempre a ser artesanal. Isso que diferencia, por exemplo, uma Lamborghini ou carros italianos, onde você pode personalizar o carro, tem acabamentos, sem falar da técnica do motor, mas você tem internamente materiais, acabamentos, onde você pode até escolher a cor da postura, do assento, do banco, como se fosse um alfaiate. Então é uma coisa do detalhe junto com a qualidade dos ingredientes. E isso é um pouquinho eu acho, das características do fazer italiano, aplicado isso também no caso da gastronomia. Então, no nosso caso, como italianos, a gente escolhe poucos ingredientes, tenta procurar ingredientes de qualidade o melhor possível, até porque tem uma questão também de custo que você tem que preservar, porque o nosso ticket é um ticket baixo, né? Então, uma gelateria não tem o mesmo ticket de um restaurante italiano em São Paulo com um bom posicionamento. A melhor loja aqui, um ticket médio, estamos falando de um ticket de 29, 30 reais. Então, é algo que, se você pensa bem, é como se fosse de um fast food, não? Sim. De um prato rápido ou de uma comida, uma coisa... de um buffet onde você, almoço, pesa uma comida. Inclusive, pesar comida no mesmo prato é outra coisa que no começo eu tinha dificuldade de absorver. Eu imagino. Junto, né? Isso é um outro... Como pode o primo... Onde eu vou colocar meu primo segundo contorno num prato só? Como é que você consegue colocar manga com carne, com arroz? Exato. Manga e fruta, né? Exato. Mas isso conta exatamente desse encontro cultural. Então, nós temos que sempre, para sobreviver, para poder conseguir abrir e dar trabalho e ser uma empresa, sempre manter um equilíbrio entre o preço do produto, o preço dos ingredientes e a qualidade deles, né? Como a gente falou, porque o nosso ticket é um ticket baixo, né? Então a gente não pode também passar esse limite, mas poucos ingredientes, a qualidade deles e tentar reproduzir isso preservando esses princípios. Por exemplo, por esse motivo que nesse caso a gente tem algumas dificuldades mais cultural, técnicas, por exemplo, de carregar o gelato de coberturas, né? A cobertura, o tapping, que às vezes o cliente pede, colorido, não colorido. A gente faz 2, 3 tipos de cobertura e às vezes é meio limitado, a gente fala, não tenho. Então, que é então uma cobertura ou de chocolate, ou de meu chocolate que é tipo uma Nutella caseira, que é uma jandura, e às vezes de doce de leite. E chantilly feita em casa. Só, não temos outras coberturas coloridas. Então isso faz parte um pouquinho da proposta. Você não consegue abranger o mundo, você escolhe. Consigo fazer isso? Não chego a fazer isso porque não cabe na minha proposta. Sim. Ok, Roberto, dimmi. Allora? Bom, primeira coisa, você vê, tudo é fechado. Certo. Isso é um problema. Isso é diferente. Na Itália, normalmente a gente já vê. Você escolhe com o dedo. Sim. Né? O fato o fato de ter um ponto natural, sem conservante... Nossa, você já abriu, já senti o cheiro produto daqui. sem conservante, sem emulsificante, tem que proteger o gelato. Você não pode deixar a vista em uma vitrina totalmente aberta, porque quando você vai à vitrina, aquele é um telo que você abre e mexe e tem uma diferença de temperatura. Então, você tem que, não na segunda, mas preservar e proteger o produto. Você vê que tem uma máquina que você pode controlar a temperatura e você tem, de acordo com o dia, você trabalha. Então a gente trabalha com uma base de sabores cremosos e sabores com frutas. Por exemplo, aqui temos sabores clássicos, que é o pistache, clássico italiano. A cor é uma cor natural, que é do pistache, não é aquele verde
que a gente é acostumado às vezes ver com verde um pouquinho, vamos dizer assim, mais elétrico, que é devido ao corante, né? A um corante artificial. Às porque vezes essa é a cor do pistache é mais para o marrom do que para o verde. Aquele verde brilhante para animar a cor. Isso acontece ainda mais no caso, por exemplo, de um outro sabor como a menta. A menta nossa é feita na infusão 24 horas no leite. A gente deixa a menta verde dentro do leite e ela solta pouco a pouco o mentolo. E a cor é branca natural. Ao contrário de outras mentas que você encontra que tem mais ou menos essa cor, né? Sim. Devido a um corante. A um corante que se utiliza. Que lembra a que folha, a ideia... que lembra uma pasta de dente. Sim. Mas que não tem nada a ver com o produto natural, com o produto natural. Tá. Então você vê a cremosidade do produto, você tem que trabalhar e... Uau. Vamos provar. Muito bom. Outro detalhe, mesmo aqui no Brasil, a gente fica vindo Bronte, pistacchio di Bronte. Bronte é uma pequena cidade da Sicília, muito pequena, tem uma produção de pistacchio praticamente manual, apesar a coleta é manual, mas é tão pequena, de um produto tão específico, que praticamente quase não dá conta nem das melhores confeitarias e gelateria na Itália e em alguns países estrangeiros. Então, é muito difícil, muito raro, para não dizer impossível, encontrar no Brasil ou outros países a declaração que o sorvete é feito com pistache de Bronte, porque ainda mais com oscilações que tem do dólar, do euro, é um pouco caríssimo. Sim. Então, minha sugestão, desconfie quando você encontra uma gelateria a pistache de Bronte. Nem na Itália existe quase, imaginamos, aqui. Fora. É muito mais provável que seja um pistache ou da Sicília, no caso é pistache da Sicília, nunca colocamos pistache de Bronte para proteína de Bronte, ou de outros lugares, enfim, por aí. Afeganistão, Paquistão, Califórnia. Onde você produz. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o seu sorvete preferido? Seu gosto preferido? Olha, ela tá fazendo até a Olha que bonito. Bom, meus sabores preferidos são os sabores um pouquinho mais básicos. Eu gosto muito de crema ao ovo, bom, pistacchio, obviamente, chocolate, e gosto muito de frutas brasileiras. A parte de frutas do Brasil, por exemplo, a jabuticaba, manga, tem um sabor básico, mas é muito saboroso. E dos italianos também aquela questão de mais clássico, como café, stracciatella di amarena, mas prefiro algo mais, não quer dizer básico, mas mais simples. Mais clássico, digamos. Clássico. E você falou que ali são os cremosos, aqui são os de fruta. O que significa? Que então a fruta você não consegue a mesma cremosidade? Não, tem a mesma cremosidade, só que é feita com água. Componente vegetal. Por exemplo, esse aqui é um produto vegano. Vegano. Que gosto é esse? Mango? Cheira, pra ver se o que é. Nossa! Nossa, que cheiro bom! Nossa! Bom, a parte de todos os gelatos para as pessoas, você comentou que você também tem gelato para pet. Explica um pouco melhor, porque isso é sensacional. Na verdade, a nossa proposta é um gelato que seja natural e um gelato para todos. Então a gente prepara gelato para quem cuida da saúde, que tem um bom paladar, que aprecia o produto natural. Às vezes tem pessoas que têm intolerância alimentar, então tem sabores que são sem açúcar, sem lactose, todos os nossos sabores são sem glúten. Hoje, a exceção é o único panetone, que é feito com glúten, tem glúten, mas é feito em uma produção separada. E parte da família sempre maior tem, obviamente, os animais. A gente observava que o cliente passeava com o cachorro e às vezes tomava um sorvete e continuava a caminhada com o cachorro. O cachorro olha e é obcecado para a comida. E para pena, às vezes, o dono dá uma pazinha para o cachorro, só que é muito
perigoso. Não é adequado para o animal, É perigoso, não pode comer nem açúcar, nem chocolate, então não pode nada de doce. Tá. Então é veneno, envenenar o cachorro, mesmo o cachorro querendo, você não pode. Então nasceu a ideia de pensar em uma linha de picolé para cachorros. E legal. eu até usando como cobaia os meus cachorros. Então a gente eu tenho 2 cachorros, vira-lata. A gente testou com eles alguns sabores junto com o veterinário que podiam ser palatáveis para cachorro. Nasceu um picolé que é feito de iogurte orgânico, tipo aquele mais cremoso, sem açúcar e sem lactose, porque lactose é outra coisa que o cachorro, depois que é filhote, não pode comer. Uma gota de mel e depois a gente usa ou uma fruta batida ou um legume de estação. Bate tudo, coloca em uma forminha, forma de picolé, e a gente substituiu, tirou a pazinha de madeira, porque às vezes o cachorro morais e se machuca, por um palitinho de carne de cachorro. Então o cachorro acaba comendo antes do picolé e depois come legal! Muito bom! E muito bom. Saiu bem, sai bem, e hoje acontece que tudo bem, então acertar. Acontece sempre que o cliente vem aqui, pega um gelato, pega um café e um picolé para o cachorro. Ou às vezes acontece também que tanto no programa de entrega de comida, os clientes perguntam, pede um gelato para a família e é sempre uma caixinha com os picolé para cachorro. Que legal. E mostra que tem esse cuidado e essa atenção para eles. Sim, porque faz parte da família também. Né, que a gente vê. Sim. Pera, maçã, mamão, banana, manga e morango. Que legal. Esse aqui praticamente é feito, como a gente falou, tem um ossinho de cachorro, que você pode comer tudo. É a fruta batida com iogurte, só muda. E aqui muda a forminha, a gente fez um outro lançamento que é a forma da patinha do cachorro. Esse aqui chama Pepino, esse aqui é Pitoco, que são os nomes dos meus 2. Dos seus 2 cachorros? Que esse aqui na verdade nasce porque ele é um cachorro que perdeu uma pata. Ok. É um cachorro especial. Olha só, tem toda uma... A gente vai fazer uma pata de sorvete, já que a pata foi. Muito bom. Esse é de morango de brócolis. Tá, sensacional. E é um produto que sai bastante. Que bom. Bom, como você percebeu, o Brasil está muito bem servido de gelato italiano. Então eu quero agradecer, Roberto. Prazer, Grazie obrigado mille. pela visita. Grazie tantissimo, sei stato gentilissimo. Vamos provar gelato agora. Vamos provar gelato. Então agora, vocês me desculpem, mas eu preciso provar gelato. Agora mangiamo. Mangiamo. Bom, espero que você tenha gostado da matéria. Eu tô aqui no clássico Stracciatella. E, como você já sabe, nosso final de vídeo clássico. Arrivederci!